Jesus foi um grande usuário de parábolas para ensinar a respeito de vida cristã e da necessidade de vigilância constante das ênfases do seu evangelho. Na nossa língua, parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Nesta ocasião, apresento a você a parábola do ladrão que atua de forma imprevisível, relatada nos evangelhos sinóticos de Mateus e Lucas, e em ambos os relatos, a ênfase da parábola recai sobre a necessidade de vigilância. Vamos ao texto? Primeiro em Mateus. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Pois considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 42 a 44. Agora o texto de Lucas. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Lucas 12, 39 a 40. Assaltos e furtos não são agradáveis para ninguém, mas eles acontecem diariamente, muitas vezes e em muitos lugares. Já dizia o provérbio: a ocasião faz o ladrão. Entretanto, ladrões estão sempre atentos à ocasião e têm níveis diferentes de planejamento para cada situação de roubo. Roubar uma bolsa numa rua movimentada é bem diferente do que roubar uma casa ou um ponto de comércio ou um cofre num banco. Há filmes e histórias em que a trama consiste em demonstrar esse planejamento e a execução de cada passo do roubo, e chegamos a torcer pelo sucesso do ladrão. Essa parábola tem a ver com o contexto dos relatos dos evangelhos sobre a volta de Cristo à Terra ou sua segunda vinda. Ela é confirmada pelo próprio Senhor e pelos escritores do Novo Testamento, e Jesus disse que ela será comparável a um ladrão que visita nossa casa em dia e hora não revelados para subtrair nossos bens bem debaixo do nosso nariz. Vamos lembrar que ninguém possuía equipamentos eletrônicos de segurança no tempo de Jesus. Era necessária a velha vigilância, e a vigilância poderia não ser eficaz, mas envolvia zelar pela segurança do rebanho, deixando-o no aprisco durante a noite, fechar portas e janelas, verificar se a família estava bem guardada e, sobretudo, entregar-se aos cuidados de Deus. Há um salmo que diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 1. Boa parte da sociedade de hoje utiliza variados equipamentos de proteção contra assaltos e furtos, além de pagar altos valores em seguros para não ser roubada, porque não sabe de onde e quando virá a ação criminosa. Mas muita gente, e eu não saberia avaliar essa quantidade de pessoas, não imagina que Jesus Cristo virá outra vez como um ladrão que invade nossa casa à noite e está absolutamente despreparada para recebê-lo. Não saberíamos dessa volta de Jesus se não tivéssemos sido fartamente avisados pelas Escrituras. O problema é que nem todos conhecem ou dão atenção às Escrituras que afirmam esse fato e a forma repentina pela qual se dará. Pior ainda, há muitos de nós que conhecem as Escrituras e ainda assim estão cuidando apenas do seguro da casa, do carro, do celular, mas não estão devidamente vigilantes com seu compromisso para com Deus. Jesus falou sobre o final dos tempos quando seus discípulos lhe mostraram, com orgulho, as fundações do Templo de Jerusalém, que foi destruído em 70 depois de Cristo. Mateus narra nesse momento: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram-se dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras.
Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, de 3 a 14. Eu extraio dessa fala de Jesus o seguinte trecho: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ficar firme até o fim tem duas implicações. A primeira, de natureza transcendente, é Deus quem salva e mantém a pessoa firme até o fim, por sua exclusiva graça salvadora. A segunda, de natureza imanente, é a pessoa salva que se vigia à luz dos sinais que o nosso tempo nos dá, para, ao ser tentada a distrair-se com as narrativas e nelas confiar, fecha portas e janelas do seu coração e se abriga na verdade da graça salvadora que há em Cristo Jesus. Vigiar, esperando Jesus chegar a qualquer momento com a ajuda de Deus, é a exortação que a parábola nos faz. Sejamos previdentes e vigilantes com nossas coisas, porém sejamos muito mais previdentes e vigilantes com nossa própria alma, pois Jesus virá, com certeza, à hora em que nós menos esperamos.